4. Do apoio técnico e da avaliação. Artigo 39. O Ministério da Educação atuará: inciso 1. No apoio técnico relacionado aos procedimentos e aos critérios de aplicação dos recursos dos fundos perante os Estados, o Distrito Federal e os municípios e as instâncias responsáveis pelo acompanhamento, pela fiscalização e pelo controle interno e externo. Inciso 2. Na coordenação de esforços para a capacitação dos membros dos conselhos e para elaboração de materiais e guias de apoio à sua função, com a possibilidade de cooperação com instâncias de controle interno, tribunais de contas e Ministério Público. Inciso 3. Na divulgação de orientações sobre a operacionalização do fundo e de dados sobre a previsão, a realização e a utilização dos valores financeiros repassados, por meio de publicação e distribuição de documentos informativos e em meio eletrônico de livre acesso público. Inciso 4. Na realização de estudos técnicos com vistas à definição do valor referencial anual por aluno, que assegure o padrão mínimo de qualidade do ensino. Inciso 5. No monitoramento da aplicação dos recursos dos fundos, por meio de sistema de informações orçamentárias e financeiras e de cooperação com os tribunais de contas dos estados e municípios e do Distrito Federal. Inciso 6. Na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta lei, com vistas à adoção de medidas operacionais e de natureza político-educacional corretivas, devendo a primeira dessas medidas ser realizada em até 2 anos após a implantação do fundo. Artigo 40. A partir da implantação dos fundos, a cada 2 anos o INEP realizará: inciso 1. A avaliação dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Inciso 2. Estudos para avaliação da eficiência, da eficácia e da efetividade na aplicação dos recursos dos fundos. Parágrafo 1º. Os dados utilizados nas análises da avaliação disposta no caput deste artigo deverão ser divulgados em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações por terceiros. Parágrafo 2º. As revisões a que se refere o artigo 60-A do ato das disposições constitucionais transitórias considerarão os resultados das avaliações previstas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Em até 24 meses do início da vigência desta lei, o Ministério da Educação deverá expedir normas para orientar sua atuação de forma a incentivar e a estimular, inclusive com destinação de recursos, a realização de pesquisas científicas destinadas a avaliar e a inovar as políticas públicas educacionais direcionadas à educação infantil, devendo agir em colaboração com as fundações de amparo à pesquisa, estaduais, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Seção 1. Disposições transitórias. Artigo 41. A complementação da União, referida no artigo 4º desta lei, será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no artigo 5º desta lei, a partir do primeiro ano subsequente ao da vigência desta lei, nos seguintes valores mínimos. Inciso 1, 12% no primeiro ano. Inciso 2, 15% no segundo ano. Inciso 3, 17% no terceiro ano. Inciso 4, 19% no quarto ano. Inciso 5, 21% no quinto ano. Inciso 6, 23% no sexto ano.
Parágrafo 1º. A parcela da complementação de que trata o inciso 2º do caput do artigo 5º desta lei observará, no mínimo, os seguintes valores. Inciso 1, 2 pontos percentuais no primeiro ano. Inciso 2, 5 pontos percentuais no segundo ano. Inciso 3, 6 inteiros e 25 centésimos pontos percentuais no terceiro ano. Inciso 4, 7 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no quarto ano. Inciso 5, 9 pontos percentuais no quinto ano. Inciso 6, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Parágrafo 2º. A parcela da complementação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei observará os seguintes valores. Inciso 1, 75 centésimos ponto percentual no terceiro ano. Inciso 2º, 1 inteiro e 5 décimos ponto percentual no quarto ano. Inciso 3º, 2 pontos percentuais no quinto ano. Inciso 4º, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Parágrafo 3º, no primeiro ano de vigência dos fundos. Inciso 1º. Os entes disponibilizarão as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais de que trata o parágrafo 4º do artigo 13 desta lei, relativos ao exercício financeiro de 2019 nos termos de regulamento. Inciso 2º. O cronograma mensal de pagamentos de complementação VAT, referido no parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, iniciar-se-á em julho e será ajustado pelo Tesouro Nacional, de modo que seja cumprido o prazo previsto para seu pagamento integral. Inciso 3. O Poder Executivo Federal publicará até 30 de junho as estimativas previstas nos incisos 5 e 6 do caput do artigo 16 desta lei, relativas às transferências de complementação VAT em 2021. Artigo 42. Os novos conselhos dos fundos serão instituídos no prazo de 90 dias, contado da vigência dos fundos. Parágrafo 1º. Até que sejam instituídos os novos conselhos, no prazo referido no caput deste artigo, caberá aos conselhos existentes na data de publicação desta lei exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação. Parágrafo 2º. No caso de conselhos municipais, o primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022. Artigo 43. Esta lei será atualizada até 31 de outubro de 2021 com relação a, inciso 1, diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos termos do artigo 7º desta lei. Inciso 2. Diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, nos termos do artigo 10 desta lei. Inciso 3. Indicador para a educação infantil, nos termos do artigo 28 desta lei. Parágrafo 1º. No exercício financeiro de 2021, serão atribuídos, inciso 1, para as diferenças e as ponderações de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. Alínea A. Creche em tempo integral. 1. Pública, 1 inteiro e 30 centésimos. 2. Conveniada, 1 inteiro e 10 centésimos. Alínea B. Creche em tempo parcial. 1. Pública, 1 inteiro e 20 centésimos. 2. Conveniada, 80 centésimos. Alínea C. Pré-escola em tempo integral, 1 inteiro e 30 centésimos. Alínea D. Pré-escola em tempo parcial, 1 inteiro e 10 centésimos. Alínea E. Anos iniciais do ensino fundamental urbano, 1 inteiro. Alínea F. Anos iniciais do ensino fundamental no campo, 1
1,15. A linha G, anos finais do ensino fundamental urbano, 1,10. A linha H, anos finais do ensino fundamental no campo, 1,20. A linha I, ensino fundamental em tempo integral, 1,30. A linha J, ensino médio urbano, 1,25. A linha K, ensino médio no campo, 1,30. A linha L, ensino médio em tempo integral, 1,30. A linha M, ensino médio articulado, a educação profissional, 1,30. A linha N, educação especial, 1,20. A linha O, educação indígena e quilombola, 1,20. A linha P, educação de jovens e adultos com avaliação no processo, 80. A linha Q, educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio com avaliação no processo, 1,20. A linha R, formação técnica e profissional prevista no inciso 5 do caput do artigo 36 da Lei nº 9.394, 1,30. Inciso 2, para as diferenças e as ponderações de que trata o inciso 2 do caput do artigo, valores unitários nos termos especificados no anexo desta lei. Inciso 3, para indicador de que trata o inciso 3 do caput deste artigo. A linha A, poderá ser adotada a metodologia provisória de cálculo definida pelo INEP, observado o disposto no artigo 28 desta lei, nos termos de regulamento do Ministério da Educação. A linha B, será adotado o número de matrículas em educação infantil de cada rede municipal beneficiária da complementação VAT, caso não haja a definição prevista na linha A deste inciso. Parágrafo 2º. Para fins de distribuição de complementação VAT, o exercício financeiro de 2021, as diferenças e as ponderações especificadas nas alíneas A, B, C e D do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo terão a aplicação de fator multiplicativo de 1,50. Parágrafo 3º. Para a vigência em 2022, as deliberações de que trata o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei constarão de resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de outubro de 2021, com base em estudos elaborados pelo INEP e encaminhados à Comissão Intergovernamental de Financiamento para Educação Básica de Qualidade até 31 de julho de 2021. Artigo 44. No primeiro trimestre de 2021, será mantida a sistemática de repartição de recursos prevista na Lei 11.494, mediante a utilização dos coeficientes de participação do Distrito Federal, de cada estado e dos municípios, referentes ao exercício de 2020. Parágrafo único. Em relação à complementação da União, será adotado o cronograma de distribuição estabelecido para o primeiro trimestre de 2020. Artigo 45. A partir de 1º de abril de 2021, a distribuição dos recursos dos fundos será realizada na forma prevista por esta lei. Artigo 46. O ajuste da diferença observada entre a distribuição dos recursos realizada no primeiro trimestre de 2021, a distribuição conforme a sistemática estabelecida nesta lei, será realizado no mês de maio de 2021. Artigo 47. Os repasses e a movimentação dos recursos dos fundos de que trata esta lei deverão ocorrer por meio das contas únicas e específicas mantidas em uma das instituições financeiras de que trata o artigo 20 desta lei. Parágrafo 1º. Os saldos dos recursos dos fundos instituídos pela Lei 11.494
existentes em contas correntes mantidas em instituição financeira diversa daquelas de que trata o artigo 20 desta lei, deverão ser integralmente transferidos, até 31 de janeiro de 2021, para as contas de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os ajustes de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 11.494, realizados a partir de 1º de janeiro de 2021, serão processados nas contas de que trata o caput deste artigo, e os valores processados a crédito deverão ser utilizados nos termos desta lei.